Basta que a gente venha acreditar em Deus. Em meio à batalha, querido, é necessário fé. É necessário que você acredite. Porque senão, o diabo vem e rouba mesmo. E quando você vê, já levou. Só ficou a frustração. Só fica aquele sentimento: por que Deus abençoa o meu irmão e não me abençoa? Porque fulano tem tão pouco tempo de igreja e Deus abençoa tanto ele e a mim não? Mas será que estamos indo até o fim nessa guerra? Nós acabamos de cantar uma canção que diz que Ele é o nosso general, que o nosso general é valente. Nosso general é valente. Se o nosso general é valente, nós temos que ser também soldados valentes. Quando você juntou lá uma tropa com Gideão, tinham vários soldados. Lembra da história de Gideão? Só que só ficaram 300. Sabe por quê? Porque só 300 eram valentes. O restante, como dizem por aí, tudo frouxo. Você é um soldado valente ou um soldado frouxo? Diz aí pra mim. Quem é um soldado valente aí? Amém. Tem que ser valente. Tem que ser valente. Porque quando vem a guerra, às vezes vem pesado, não é? Dependendo do que você sonha. José, ele poderia ter qualquer outro sonho, mas o sonho de José custou caro para ele. Até preso José foi. Tudo porque ele sonhou algo muito grande. Às vezes as pessoas contam o sonho dela pra gente, né? Fala assim: poxa, eu tenho um sonho. Aí às vezes as pessoas olham assim: coitado, tá sonhando com algo tão alto. Ih, isso aí não vai não. Tentam jogar a areia, né? Ou seja, tudo isso é estratégia do diabo. Agora, quando você conta o teu sonho para alguém também que é sonhador, conquistador, ele fala assim: vai na tua força. Tu crê? Então Deus vai realizar. Porque para Deus, nada é impossível. Se você entrou aqui hoje pensando que para Deus existe algo impossível, saiba que para Deus nada é impossível. Mas você precisa trabalhar. Você precisa trabalhar pelo seu projeto. Você precisa trabalhar pelo teu sonho. Você precisa se esforçar. Seja ele qual for. Aí Deus, Ele peleja contigo. Não adianta você querer vencer uma guerra de braços cruzados. Todos que vencem uma batalha, vencem lutando. Vencem guerreando. Ao contrário disso, não vencem a batalha. Você está disposto? Está disposto? Eu também estou disposto. Você precisa estar disposto. Diz para Deus assim: Senhor, eu estou disposto a guerrear. Porque é uma guerra. É uma guerra. Tem hora que a gente olha para o balde e dá vontade de dar um chute nele, né?
Mas aí Deus traz a lembrança: você está numa guerra, e nessa guerra eu também pelejo contigo. Aí ele nos tranquiliza. Davi, você vai ler os Salmos capítulo 27 comigo. Davi era um guerreiro. Todos conhecem a história de Davi, as inúmeras guerras que Davi venceu. Mas Davi, para conquistar, para alcançar, ou seja, havia algo diferente na vida de Davi. Davi era um homem que dependia totalmente de Deus. Para a batalha que ele ia confiando em Deus. Ele já ia pedindo a Deus que o livrasse. Ele já ia pedindo a Deus que iluminasse os seus caminhos. Sabe por quê? Porque existem momentos, né, que a guerra é tão intensa que parece que o que para na nossa frente é uma escuridão e a gente não vê nada. Então é necessário que alguém venha e clareie as coisas para que a gente possa ver. Senão a gente fica sem direção. E sem direção, nós somos facilmente derrotados pelo nosso inimigo. Mas com a direção de Deus, nós vencemos. E Davi parecia entender bem isso. E ele registra algumas coisas. Diz assim, olha, o capítulo 27, versículo 1. Diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Eu fiquei pensando por que Davi teria dito isso. As lutas que Davi travava eram tão intensas. Davi tinha tantos inimigos. Talvez o nosso inimigo seja o nosso vizinho, né? Alguém que persegue a gente, né? Que quer ver o nosso mal, que nos inveje, né? Existe isso. Mas nesse tempo não. Nesse tempo eles queriam mesmo acabar com a vida de Davi. E Davi, ele pede a Deus. Ele diz, olha, o Senhor, ele é a minha luz. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Que ele, ainda que ele andasse em momentos que ele tivesse que passar por trevas, escuridão, meu querido, ele sabia que Deus iria estar ali com ele. Ele sabia que Deus iria passar com ele. Não suporto mais. E Deus, ele vem com a luz dele, clareia o nosso caminho e diz pra gente assim, igual está dizendo hoje, olha, eu sou contigo, né? Talvez você esteja precisando ouvir isso essa noite, que Deus é contigo. E Ele é mesmo. Saiba que Ele é mesmo. E Ele diz, o Senhor é a minha salvação. O Senhor é a tua salvação? Amém. A gente vive momentos hoje que a gente sai pelas portas e não sabe se vai voltar. O que nos dá a certeza do nosso retorno para casa é de que o Senhor é a nossa salvação, querido. Essa era a certeza que Davi tinha, que Deus sempre o livraria. Você precisa ter essa certeza no seu coração. Você precisa dar crédito à palavra de Deus. Às vezes é difícil, mas você precisa dar crédito. Tem momentos na nossa vida que é muito difícil, né? Nos momentos mais difíceis da minha vida eu procuro até ficar quieto. Mas Deus, Ele está no controle. Você precisa crer nisso. Que Deus está no controle. Deus, Ele sempre está no controle.
desde que você convide a Deus para que Ele esteja. Deu para entender? Você precisa convidar Deus para estar no controle. Não adianta se desesperar. Creia que Deus está no controle. Vou continuar. Ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, e quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. Ou seja, são palavras tão fortes, né? Ou seja, a certeza dele é tão grande que ele diz: olha, o Senhor é a força da minha vida. Você tem noção do que é isso? Olha, se eu estou de pé é porque o Senhor tem me mantido de pé. Se eu tenho vida é porque o Senhor tem me dado vida. O Senhor é a minha força. Ou seja, o que Davi quer dizer, olha, quando eu estou em meio às batalhas, é o Senhor quem me fortalece. Às vezes a gente fica buscando força na gente mesmo. Só que da gente mesmo, querido, não existe força. Toda força vem de Deus. Ou seja, é Deus quem nos dá força. É Ele quem nos fortalece. Por isso, quando vencemos, temos que adorar realmente a Deus. Porque na realidade quem vence é Deus. Quem vence a nossa peleja é Deus. É Ele quem vence. É Ele quem vai vencer as guerras que você vai ter que passar para que os teus projetos e sonhos se realizem nesse ano. Você só precisa estar de pé, trabalhando e confiando. Estar de pé, trabalhando e confiando. Amém? Amém. Vai ficar prostrado não. Tem gente que fica. Tem gente que fica. Ainda diz assim: o Senhor não está me vendo, né? Tem gente que gosta que as pessoas sintam pena dela, né? Não é verdade? Tem pessoas que você olha para ela e você vê nitidamente que ela está atravessando um problema, uma dificuldade, porque ela tem uma facilidade muito grande de deixar de confiar em Deus. A gente olha, a gente logo sabe, né? Não, querido, se mantenha de pé, de cabeça erguida, confiando naquele que pode te ajudar. Porque se você se prostrar, então o diabo ele vai rir. Porque ele vai dizer: eu consegui frustrar mais um. Eu consegui derrotar mais um. Não, se mantenha de pé, continue trabalhando, de cabeça erguida. Então Deus ele vai vir e vai te ajudar. Amém? Diz assim: quando os malvados, meus adversários e meus inimigos avançam contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçam e caem. Ou seja, o que Davi está querendo dizer, olha, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, e tem mais. Quando se levantam contra mim os meus adversários, eles só têm um trabalho: de levantar e de cair. Meu querido, quando Deus está na nossa vida, quando a gente sabe que Deus está na nossa vida, quando a gente acredita realmente em Deus, quando a gente dá crédito na palavra de Deus, confia em Deus, o diabo ele tem dois trabalhos: de se levantar e de cair. Só você pode frustrar os seus sonhos.